Muito boa tarde, este é o Boletim Legislativo desta terça com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E sabe aquela situação chata de som alto e baderna, principalmente no período da noite? Incomoda muito, né? Para tentar resolver esse problema e fazer valer a lei de perturbação do sossego, agentes do município tiveram um treinamento para utilizar novos aparelhos que medem ruído. A expectativa é que as ferramentas auxiliem na fiscalização das ocorrências. E a garantia do sossego é também um tema debatido na Câmara, tema que é fruto até mesmo de projetos de lei. Quem nunca teve problemas com barulho, seja provocado pelos vizinhos ou por comércios e empreendimentos próximos, que atire a primeira pedra. Tem um videokê há quase 20 anos que ele, na madrugada, ele incomoda bastante o pessoal do prédio. Mas não o videokê em si, as pessoas que circulam na rua, que fica fazendo bagunça, né? Tem motoqueiros à noite, também tem barulho do bar, né? Tem os barzinhos, né? Já reclamaram, né? Como eu moro em condomínio, normalmente condomínio não tem como, às vezes, mesmo tendo norma, como controlar o ímpeto, o entusiasmo das pessoas quando fazem festinha, né? E para tentar amenizar os problemas de perturbação do sossego, neste ano, São José dos Campos reforçou a equipe de agentes de fiscalização, que recebem as ocorrências e atuam com a medição da pressão sonora. Os equipamentos também foram modernizados. De acordo com a Secretaria de Proteção ao Cidadão, o uso do decibelímetro deve trazer mais precisão para a aferição do barulho e mais tranquilidade para a população. Então, esses agentes já foram designados por horário de trabalho diferenciado. Eles estão trabalhando no período noturno e de madrugada, ao longo de todos os dias da semana, com esse objetivo justamente de fazer um mapeamento e um trabalho de coibir principalmente estabelecimentos comerciais, residências, locais que geram perturbação e acabam incomodando a população, os vizinhos que querem ali desfrutar do descanso merecido e garantido por legislação para eles. O Departamento de Fiscalização e Posturas da Prefeitura atua em conjunto com a Polícia Militar, apurando as ocorrências e checando quais casos se enquadram como perturbação do sossego. Esse trabalho sinérgico, multiagências, envolvendo fiscais do município, bem como policiais militares, sejam eles exercendo função na atividade delegada ou como um apoio para esses órgãos fiscalizadores, ele é muito bom porque ele vai beneficiar o cidadão, que é aquele que está sendo prejudicado, está tendo seu descanso obstruído, né, por um determinado ruído, bem como vai auxiliar a Polícia Militar, porque nós conseguimos dessa maneira manter o maior número de viaturas desempenhado para o atendimento de viaturas mais graves. A lei federal estabelece diferentes limites de som ao longo do dia, sendo que durante a noite, entre as 22 horas e 7 da manhã, os limites são menores, assim como nos domingos e feriados, entre as 22 horas e 8 da manhã. Nós temos 3 vertentes com relação à perturbação de sossego, com base em atuação na parte legislativa. Então nós temos a vertente da contravenção penal, nós temos a vertente na parte do Código de Trânsito Brasileiro, no caso do som está vindo de um veículo, e nós temos uma lei municipal aqui em São José dos Campos de 2013 que também regula o assunto. E o trabalho do Departamento de Fiscalização também é preventivo. Para diminuir o número de denúncias, existe um plano educativo que envolve a orientação de proprietários de estabelecimentos quanto aos níveis de ruídos permitidos. Esses fiscais eles fazem um trabalho inicialmente de conscientização, um trabalho de fiscalização educativa. É até interessante destacar esse foco atual da gestão da fiscalização, que é orientar, explicar para os empresários, comerciantes, munícipes, quais são as regras municipais para que haja um bom convívio coletivo em sociedade. Mas havendo ali a persistência da irregularidade, aquela perturbação continuada, aí nós atuamos fazendo a aplicação da penalidade, a aplicação de notificações, multas, dentro da atribuição de cada agente fiscal. A Câmara Municipal também reforça a importância da ação dos agentes de fiscalização em conjunto com a Polícia Militar, para que o trabalho preventivo diminua o número de ocorrências. Quanto mais a população estiver educada, menos problemas nós teremos. Então, é extremamente importante a divulgação
tanto do trabalho da fiscalização, as multas que decorrem dessa fiscalização, como o que se pode e o que não se pode fazer. E esse tema da perturbação do sossego sempre gera debates, principalmente na identificação de até onde vai o limite de cada uma das partes envolvidas. Para quem mora em condomínios também existem uma série de regras para manter a boa convivência. E para falar mais sobre as leis que envolvem esse tema, o Samuel Strasser conversou com uma especialista que vai ajudar a tirar algumas dúvidas. O bate-papo a gente confere no Boletim Entrevista. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Hoje a gente vai falar de convivência urbana e por isso eu estou aqui com a doutora Pérola Melissa Viana Braga, advogada civilista e presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de São José dos Campos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Samuel. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá, doutora. A gente vai falar de convivência urbana. A gente já lembra de perturbação do sossego. O que a gente pode considerar uma perturbação de sossego? Inúmeros barulhos, ruídos, poluição sonora, vibração também, tudo isso pode ser considerado, dependendo do grau de intensidade, como perturbação do sossego e poluição ambiental. E esses sons mais domésticos, É um cachorro latindo, uma criança chorando, às vezes é o barulho de uma máquina de lavar, eles podem ser enquadrados como perturbação de sossego a ponto de poderem serem judicializadas? Sim, dentro do direito de vizinhança, também existe a questão da proibição do uso nocivo da propriedade, ou seja, você não pode, porque você está dentro da sua casa, usar a sua propriedade no sentido de trazer uma perturbação ou um sofrimento, um dano físico ou psicológico para o seu vizinho ou para a pessoa próxima de você, do prédio próximo ao seu. Então, também nesse sentido, há proibições, há limites do uso mesmo da propriedade particular. E como que funciona essa questão da punição? Como que a gente mede, a justiça pode medir quando é algo para ser judicializado, para ser punido segundo a lei? As perturbações, os barulhos, os ruídos em áreas públicas, eles são mais fáceis de detectar. Até a Polícia Militar tem a competência, inclusive, de multar nesses casos. Agora, no ambiente privativo, aí é preciso fazer uma reclamação para que a fiscalização de posturas vá até esse ambiente privativo, a casa ou o seu escritório, a sua empresa que está sofrendo essa perturbação, para que haja uma medição, uma avaliação se aquele barulho está acima, ou aquele ruído, ou aquela vibração, está acima do permitido dentro do horário, do zoneamento da região, e aí sim se verificar se é o caso de uma notificação ou o caso de uma multa, no caso de reincidência. É isso que eu acho interessante a gente pontuar. Quando a gente fala em perturbação do sossego, a gente pensa muito em barulho à noite. Mas um barulho diurno, ele também pode ser caracterizado como uma perturbação? Sim, um barulho diurno, constante, intermitente. Imagina, por exemplo, se você está do lado de uma empresa onde o alarme de segurança dispara, dá um vento, dispara o alarme. E o tempo todo, durante o dia, 10, 12 vezes aquele alarme dispara. Esse é um incômodo e é durante o dia. Ou uma obra que está excedendo a permissão que ela tem de barulho, ou excesso de som, vibrações, coisas que realmente podem acontecer durante o dia e que também são consideradas como perturbações do bem-estar coletivo. Sim, sim. E no período da noite, acho que quando a gente fala em perturbação do sossego, a gente pensa em vizinho fazendo festa, Em quais situações e como que a gente pode dialogar para ter uma convivência boa, mas mesmo assim ter aquela festa e tudo mais, não atrapalhar o nosso vizinho com o som? Essa é uma questão muito interessante, principalmente nesse período pós-pandemia, onde nós estamos enfrentando muitas pessoas em situação de home office também. Então, durante o dia, principalmente após as 22 horas, é preciso tomar cuidado com o tipo de som que você emite na sua empresa ou na sua residência.
E aí, o que é preciso fazer? Se você está falando de um condomínio, também tem as regras do próprio condomínio. E se você está falando de uma zona residencial mista, também precisa ver as regras de zoneamento. Mas a partir das 22 horas, eu preciso me preocupar em não perturbar o outro. Então, eu tenho que reduzir o som. Fazer festa na sacada, por exemplo, é um problema, né? Porque o som se expande com mais facilidade. Se eu estiver dentro de casa, esse som vai ser menor. Então, barulhos muito intensos, principalmente em áreas muito abertas, vão causar esse conflito entre vizinhos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, e é isso que a gente deve evitar. Eu acho que o bom senso é o que deve reinar quando a gente fala de convivência urbana. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Boletim Entrevista. E a gente já volta aí para o estúdio e até o próximo Boletim Entrevista com mais um tema. E agora é hora da nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para assistente de prevenção de perdas, atendente balconista, atendente de padaria, atendente de peixaria, auxiliar de instalação, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, caldeireiro, consultor de vendas de consórcio, coordenador de turno, corretor de imóveis, costureira, eletricista de força e controle, empacotador de mercadorias, encanador, fiscal de preços, funileiro industrial, instalador de som e acessórios de veículos, maçariqueiro, mecânico de empilhadeiras, montador de andaime, operador de caixa, operador de loja e-commerce, operador de loja FLV, operador de loja setor frios, operador de telemarketing, operador de vendas, pedreiro, prevenção de perdas, recepcionista, repositor, Reader, rotisserie operador de loja, serralheiro, soldador de RX, soldador MIG, soldador TIG, técnico de instalação de alarmes, técnico em eletrônica e vendedor de serviços. Ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar, é fácil. É só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora eu converso com os aposentados e pensionistas. O INSS mudou algumas regras para fazer a prova de vida, que é um dos processos que garantem o pagamento dos benefícios. E a grande mudança é que agora passa a ser de obrigação do INSS fazer a comprovação da prova de vida e não mais do próprio segurado. Essa comprovação vai ser feita a partir de cruzamento de dados e quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Daniela Rivas. Dani, é com você. É isso mesmo, tudo bem, gente? Hoje eu trago informações fresquinhas. É que é o seguinte, a partir de agora, cabe ao INSS fazer a prova de vida, ou seja, comprovar que o beneficiário, o segurado, está de fato vivo. Essa comprovação será feita por meio de cruzamentos de dados e já está em vigor desde o último dia 24 de janeiro deste ano, viu? Então, como que vai funcionar? Vai ser o seguinte, o INSS terá o prazo de 10 meses a partir da data de aniversário do segurado para fazer essa comprovação. Caso ele não consiga, aí cabe ao próprio segurado comprovar que ele está vivo. E aí ele terá o prazo de mais 2 meses para isso e será notificado via aplicativo Central 135 ou então pelos bancos. Portanto, gente, informação importante, viu? Fiquem atentos. A partir de agora, cabe ao INSS fazer essa comprovação, a prova de vida, comprovar que de fato o beneficiário está vivo. Voltamos para o estúdio. Muito obrigado, Dani, pelas informações. E vamos saber como vai ficar o tempo na tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira? A tarde desta terça-feira permanece com sol entre nuvens e há chances de pancadas de chuva. A máxima é de 29 graus e a mínima de 20. Amanhã, quarta-feira, o dia também será de sol entre nuvens e pode chover a qualquer momento. A máxima será de 31 graus com mínima de 20. Bom, agora a gente acompanha mais um episódio da nossa série especial sobre o Carnaval. Hoje vamos conhecer a história de um morador que criou o próprio bloco para manter viva essa tradição dos bloquinhos com toda a família e a comunidade. Roda aí!
Eu me chamo Luiz Paulo Costa, né? Sou joseense de nascimento e permanência, né? E o carnaval sempre fez parte da minha vida. Desde criança, os meus pais eram carnavalescos. No carnaval eles me fantasiavam, inclusive, para os bailes infantis do carnaval, certo? E desde aí, certo, o carnaval passou a fazer parte da minha vida, né? E cresci nesse ambiente, né, muito sadio em São José dos Campos, né? E em 1990, com um conjunto de amigos, né, que eram profissionais liberais, certo? Médicos, advogados, certo? Jornalistas como eu, certo? E de outras profissões, né? Nós nos reunimos e resolvemos, nós todos, certo? Organizar um bloco carnavalesco, né, para fazer um trabalho de inclusão social no campo dos Alemães, que na época era a parte da cidade, quer dizer, a cidade parece que não dava conta de que existia o campo dos Alemães, e o campo dos Alemães tinha muita dificuldade também para participar da cidade, certo? E assim foi, certo? E organizamos esse bloco, que era o bloco carnavalesco Engole Sapo, né, para sair no Engole Sapo e, inclusive, recebendo moradores do próprio bairro, certo? O bloco foi criado em 1990, né, e o líder era o Dr. Faustino Nelson Nobre, e o Dr. Faustino Nelson Nobre, infelizmente, faleceu em 1997. Em 1997, ele faleceu, né? Então, eu tive que, vamos dizer assim, eu que recebi essa herança do Engole Sapo, né, para continuar, né? E resolvemos que o Engole Sapo deveria sair na cidade mesmo, certo? Com o pessoal, inclusive, do próprio Campo dos Alemães também participando, certo? E que ele seria um bloco carnavalesco, né, para reviver as marchinhas do carnaval de antigamente, né? Então, foi com esse escopo, né, que nós continuamos, né, e trazendo essas marchinhas e tendo a própria marchinha do Engole Sapo, né, que foi uma criação do Ganzé, um carnavalesco de São José dos Campos. O Engole Sapo, em 2020, saiu pela 30ª vez no Carnaval de São José dos Campos, né? Então já foram 31 anos, né, de carnaval do bloco carnavalesco Engole Sapo em São José dos Campos, sempre levando, certo, um tema, certo, um tema realmente pitoresco, certo, muitas vezes mexendo com problemas, mas sempre levando uma mensagem, certo, positiva, certo. Nessa última vez de 2020, certo, o 31º Carnaval, o Carnaval, nós colocamos até uma mensagem, certo? A ciência ilumina a vida, né? E, coincidentemente, certo, veio a pandemia de 2019, certo? Quando nós tivemos realmente a oportunidade de estarmos aqui hoje, certo? Graças à ciência, né? Que iluminou as nossas vidas, certo?
mantém realmente o carnaval fazendo parte, certo, da família. Certo? É um bloco realmente familiar, né? Familiar. Por isso que nós procuramos manter ele, certo, bem acessível. Certo? Muito legal conhecer essas histórias. Amanhã tem mais série de carnaval. A gente vai mostrar que São José também tem tradição de escolas de samba. Não pode perder. E é isso, a gente fica por aqui com o boletim desta terça. Continua com a gente porque já já tem Hora do Esporte. E mais tarde, às 4, a transmissão ao vivo da sessão. A gente se encontra de novo amanhã. Um abraço.